O 10º capítulo, ou então o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, trata sobre a revolta de Israel contra Roboão, né? Roboão, que foi o sucessor de Salomão, rei de Israel. No vídeo anterior, que foi o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, a gente viu um pouco sobre essa história de Salomão, né? A rainha de Sabá e sua visita a Salomão, o esplendor do reinado de Salomão e também a morte do próprio rei, que foi Salomão. Então hoje um breve texto, né? E vamos lá, na revolta de Israel contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Seu pai colocou, abre aspas, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Fecha aspas. Roboão respondeu. Então veja que Salomão havia, por conta de todos os seus tributos, provavelmente, todo o trabalho, muitos reclamavam. Né? Roboão respondeu, abre aspas, voltem a mim daqui a 3 dias, fecha aspas, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Eu coloquei uma espuma aqui do lado e com cola tá me irritando um pouco. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, abre aspas, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi, fecha aspas. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Bom, então esse foi o texto do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º Crônicas, atualmente no segundo livro das Crônicas e também Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, e eu fico por aqui. O 10º capítulo, ou então o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, trata sobre a revolta de Israel contra Roboão, né? Roboão, que foi o sucessor de Salomão, rei de Israel. No vídeo anterior, que foi o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, a gente viu um pouco sobre essa história de Salomão, né? A rainha de Sabá e sua visita a Salomão, o esplendor do reinado de Salomão e também a morte do próprio rei, que foi Salomão. Então hoje um breve texto, né? E vamos lá, na revolta de Israel contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram,
Seu pai colocou, abre aspas, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos, fecha aspas. Roboão respondeu. Então veja que Salomão havia, por conta de todos os seus tributos, provavelmente, todo o trabalho, muitos reclamavam, né? Roboão respondeu, abre aspas, voltem a mim daqui a 3 dias, fecha aspas, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Eu coloquei uma espuma aqui do lado e com cola tá me irritando um pouco. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, abre aspas, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi, fecha aspas. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Bom, então esse foi o texto do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º Crônicas, atualmente no segundo livro das Crônicas e também Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, e eu fico por aqui. O 10º capítulo, ou então o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, trata sobre a revolta de Israel contra Roboão, né? Roboão, que foi o sucessor de Salomão, rei de Israel. No vídeo anterior, que foi o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, a gente viu um pouco sobre essa história de Salomão, né? A rainha de Sabá e sua visita a Salomão, o esplendor do reinado de Salomão e também a morte do próprio rei, que foi Salomão. Então hoje um breve texto, né? E vamos lá. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, seu pai colocou, abre aspas, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos, fecha aspas. Roboão respondeu, então veja que Salomão havia, por conta de todos os seus tributos, provavelmente, todo o trabalho, muitos reclamavam, né? Roboão respondeu, abre aspas, voltem a mim daqui a 3 dias, fecha aspas, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Eu coloquei uma espuma aqui do lado e com cola tá me irritando um pouco.
Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele, responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus para que se cumprisse a palavra do que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, abre aspas, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi, fecha aspas. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Bom, então esse foi o texto do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º Crônicas, atualmente no segundo livro das Crônicas e também Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, e eu fico por aqui. O 10º capítulo, ou então o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, trata sobre a revolta de Israel contra Roboão, Roboão, que foi o sucessor de Salomão, rei de Israel. No vídeo anterior, que foi o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, a gente viu um pouco sobre essa história de Salomão, a rainha de Sabá e sua visita a Salomão, o esplendor do reinado de Salomão e também a morte do próprio rei, que foi Salomão. Então hoje um breve texto, E vamos lá. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Seu pai colocou, abre aspas, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos, fecha aspas. Roboão respondeu: Então veja que Salomão havia, por conta de todos os seus tributos, provavelmente, todo o trabalho, muitos reclamavam, Roboão respondeu, abre aspas, voltem a mim daqui a 3 dias, fecha aspas, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Eu coloquei uma espuma aqui do lado e com cola tá me irritando um pouco. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente,
rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, abre aspas, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi, fecha aspas. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Bom, então esse foi o texto do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 Crônicas, atualmente no segundo livro das Crônicas e também Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, e eu fico por aqui. O 10º capítulo, ou então o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, trata sobre a revolta de Israel contra Roboão, Roboão, que foi o sucessor de Salomão, rei de Israel. No vídeo anterior, que foi o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, a gente viu um pouco sobre essa história de Salomão, a rainha de Sabá e sua visita a Salomão, o esplendor do reinado de Salomão e também a morte do próprio rei, que foi Salomão. Então hoje um breve texto, E vamos lá. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Seu pai colocou, abre aspas, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos, fecha aspas. Roboão respondeu: Então veja que Salomão havia, por conta de todos os seus tributos, provavelmente todo o trabalho, muitos reclamavam. Roboão respondeu, abre aspas, voltem a mim daqui a 3 dias, fecha aspas, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Eu coloquei uma espuma aqui do lado e com cola está me irritando um pouco. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, abre aspas, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi, fecha aspas. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá,
Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Bom, então esse foi o texto do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º Crônicas, atualmente no segundo livro das Crônicas e também Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, e eu fico por aqui. O 10º capítulo, ou então o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, trata sobre a revolta de Israel contra Roboão, Roboão, que foi o sucessor de Salomão, rei de Israel. No vídeo anterior, que foi o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, a gente viu um pouco sobre essa história de Salomão, a rainha de Sabá e sua visita a Salomão, o esplendor do reinado de Salomão e também a morte do próprio rei, que foi Salomão. Então hoje um breve texto, E vamos lá. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: seu pai colocou, abre aspas, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos, fecha aspas. Roboão respondeu. Então veja que Salomão havia, por conta de todos os seus tributos, provavelmente, todo o trabalho, muitos reclamavam, Roboão respondeu, abre aspas, voltem a mim daqui a 3 dias, fecha aspas, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Eu coloquei uma espuma aqui do lado e com cola está me irritando um pouco. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele, responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, abre aspas, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi, fecha aspas. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Bom, então esse foi o texto do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º Crônicas, atualmente no segundo livro das Crônicas e também Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, e eu fico por aqui.
O 10º capítulo, ou então o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, trata sobre a revolta de Israel contra Roboão, né? Roboão que foi o sucessor de Salomão, rei de Israel. No vídeo anterior, que foi o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, a gente viu um pouco sobre essa história de Salomão, né? A rainha de Sabá e sua visita a Salomão, o esplendor do reinado de Salomão e também a morte do próprio rei, que foi Salomão. Então hoje um breve texto, né? E vamos lá, a revolta de Israel contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Seu pai colocou, abre aspas, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos, fecha aspas. Roboão respondeu. Então veja que Salomão havia, por conta de todos os seus tributos, provavelmente, todo o trabalho, muitos reclamavam. Né? Roboão respondeu, abre aspas, voltem a mim daqui a 3 dias, fecha aspas, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Eu coloquei uma espuma aqui do lado e com cola está me irritando um pouco. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, abre aspas, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi, fecha aspas. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Bom, então esse foi o texto do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º Crônicas, atualmente no segundo livro das Crônicas e também Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, e eu fico por aqui. O 10º capítulo, ou então o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, trata sobre a revolta de Israel contra Roboão, né? Roboão que foi o sucessor de Salomão, rei de Israel. No vídeo anterior, que foi o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, a gente viu um pouco sobre essa história de Salomão, né? A rainha de Sabá e sua visita a Salomão, o esplendor do reinado de Salomão e também a morte do próprio rei, que foi Salomão. Então hoje um breve texto, né? E vamos lá, a revolta de Israel contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram:
Seu pai colocou, abre aspas, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos, fecha aspas. Roboão respondeu. Então veja que Salomão havia, por conta de todos os seus tributos, provavelmente, todo o trabalho, muitos reclamavam. Né? Roboão respondeu, abre aspas, volta